Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês e espero que nesse dia de domingo todos possam desfrutar desta paz, desta graça, deste amor que Deus nos dá. Sejam bem-vindos à nossa aula dominical, hoje aula de número 14, e nós vamos continuar falando sobre o tema da aula anterior, que diz respeito à construção de um projeto ministerial pessoal. Nós vamos falar tanto nessa como também em mais algumas aulas, mais 3 aulas depois dessa, como você pode construir o seu projeto ministerial pessoal. E hoje a gente vai falar um pouco mais também sobre o que é ministério, né? Sobre a importância de ter uma visão clara daquilo que se pretende realizar e também uma pergunta básica, porém importante, né? E fundamental. Você conhece a sua igreja? Você sabe quais são os objetivos propostos pela tua igreja para alcançar, né, a visão que Deus tem dado a ela? Se você é membro, faz parte, é importante que você saiba disso. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar sobre os objetivos ministeriais do Ministério Independência com Cristo. Que Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. E antes de orarmos, também eu quero pedir a você que curta esse vídeo. Se você não estiver inscrito, se inscreva em nosso canal para que você possa manter-se informado sobre os vídeos que publicamos e que você possa também contribuir dessa maneira para que mais pessoas tenham acesso a esta palavra. Vamos orar, gente? Em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção sobre todas as pessoas que neste momento estão ligadas nesse canal, assistindo esta aula dominical. Ó Espírito Santo, que a tua presença traga inspiração, revelação à mente e ao coração de cada um de nossos ouvintes. Aqueles que ainda não têm a certeza com relação ao ministério que irão desenvolver no reino, que o Senhor venha mostrar-lhes com mais clareza, que a tua presença, Espírito Santo, na vida de cada um, possa trazer a eles um direcionamento do que o Senhor deseja que façam, para a glória do teu nome, ó Cristo. Nós te oramos e pedimos, bendito seja Deus. Amém. Bom, minha gente, a maioria das pessoas que frequentam as reuniões de culto na igreja acreditam que já estão desenvolvendo um ministério pessoal, que já estão fazendo a sua parte apenas pelo fato de frequentar uma reunião de culto. Mas vejam bem, ir à igreja para cantar, ir à igreja para tocar, para dançar ou para qualquer outra ação, tem a ver com o ministério de culto. Tem a ver com o momento em que todos nós, igreja, nos reunimos para prestar a Deus um culto. Este é um serviço coletivo com o objetivo de promover a comunhão cristã, a edificação espiritual, a edificação na fé de cada pessoa. É o momento para o aprendizado bíblico, né, e também outras ações relacionadas ao culto. Aliás, quando a gente fala de culto, né, uma das coisas comuns que eu observo é a falta de planejamento nos cultos, nas reuniões de culto, em relação à utilização dos dons ministeriais. Como assim? Algumas pessoas acabam se sobrecarregando em relação às funções que exercem durante o culto, enquanto outros estão ali praticamente para serem servidos pelos outros, não se colocam à disposição, não colaboram, não contribuem. Então, a gente acaba tendo nas reuniões de culto
algumas pessoas sobrecarregadas com funções, enquanto outras apenas usufruem daquilo que é prestado, daquilo que é servido no culto. Você sabia que muitas pessoas que exercem ministérios dentro da igreja estão descontentes com aquilo que fazem? Ou seja, a pessoa está ali exercendo aquela função e, graças a Deus, fazendo com carinho, com amor, com responsabilidade, né? Com comprometimento. Mas essas pessoas foram colocadas ali para suprir uma necessidade sem que tivesse a vocação para o serviço. Isso é muito comum verificar nas igrejas. As pessoas que acabam exercendo funções que elas não têm habilidade, não têm dom, não têm vocação para aquilo, mas pelo fato de não ter outra pessoa que possa fazer, então essa pessoa se predispõe a ajudar. E o resultado disso é que múltiplas tarefas causam estresse, desgaste, cansaço físico, mental, e roubam dessas pessoas a oportunidade de poder executar melhor o seu ministério, o serviço para o qual elas foram chamadas. Ainda falando sobre culto, existe também o grupo de pessoas que podemos chamá-los de ineficazes, ou descomprometidos, descrentes. São pessoas que estão ali por estar, mas exercem o seu serviço, o seu ministério relaxadamente, ou seja, fazem de qualquer maneira, como se não tivesse que prestar contas a ninguém. E lembre-se disso, que exercer um ministério dentro da igreja requer da pessoa que preste contas tanto à comunidade cristã, né, à liderança, à própria igreja, né, como e principalmente a Deus também, porque nós podemos até enganar os líderes, as pessoas em relação àquilo que nós fazemos, tentando se justificar pela ineficácia, mas aos olhos de Deus isso não é possível, porque Deus conhece o coração de cada um, os pensamentos de cada um, e Deus sabe realmente quando nós estamos sendo sinceros ou quando nós estamos tentando enganar e obter alguma vantagem. O que é ministério pessoal? Então, vejam bem, vamos separar o serviço ministerial coletivo do pessoal. E vamos focar mais na questão do ministério pessoal. Ele é específico, como a própria palavra já diz, ministério pessoal. É aquilo que você faz, é o serviço que você desempenha em favor do reino de Deus, a partir dos dons e das habilidades que você possui, que você recebeu de Deus, e você faz esse serviço em qualquer lugar, não apenas dentro da igreja. Então esse é o seu ministério pessoal, essa é a sua vocação para servir no reino de Deus. Não só nas reuniões de culto, no momento em que a igreja está reunida, mas você faz disso uma parte da sua própria existência. Lembre-se que os dons, eles são presentes de Deus. Deus dá dons às pessoas para que eles sejam usados em benefício das pessoas. Então Deus nos dá os seus dons, não para a gente guardá-los conosco e só usar quando bem entendermos. Esses dons devem ser usados constantemente em benefício das pessoas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, nós temos a recomendação de Paulo ao jovem presbítero, onde ele diz o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo, ele está dando ali um chacoalhão em Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, você recebeu o dom de Deus. Então reaviva, desperte este dom. Em outras palavras, utilize este dom
utilize corretamente em benefício das pessoas para a promoção do reino de Deus. Nós já estudamos em outras lições sobre dons. E é provável que você já tenha descoberto qual é o seu dom. Às vezes tem pessoas que querem usufruir de todos os dons, utilizar todos os dons, e acaba se perdendo durante a sua trajetória de fé. Você precisa identificar qual é o dom que Deus te deu, ou de repente quais são os dons que Deus te deu, para que você utilize eles corretamente. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre qual é o dom que Deus te deu, qual é a tua vocação, o chamado de Deus para a tua vida, se você ainda não tem esta certeza, então o meu conselho é que primeiro ore ao Senhor. Ore, mas não é aquela oração relâmpago que se faz uma vez na vida, não. Ore constantemente, ore todos os dias, apresente ao Senhor as suas dúvidas, seus questionamentos e peça a Deus que te direcione para que você possa fazer as coisas corretamente. Leia a Bíblia com certeza ela vai trazer palavras, experiências, histórias de pessoas que viveram os mesmos dilemas que você e que irá te ajudar a se encontrar no reino acerca dos teus dons. Também busque aconselhamento com os seus líderes, converse com eles, peça a orientação. Com certeza, se os teus líderes forem comprometidos com a palavra de Deus, eles irão te ajudar nesta descoberta. Um dos primeiros passos para desenvolver um projeto ministerial pessoal é o autoconhecimento. Sócrates, né, o grande filósofo Sócrates, disse numa certa ocasião uma frase que se tornou célebre em todo o mundo, que é: conhece-te a ti mesmo. Isso tem muito a ver, né, com as recomendações que Paulo dá a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, quando ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, ninguém além de você para saber melhor quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos vulneráveis. Ninguém melhor do que você para saber quais são as suas habilidades, as coisas que você faz, que te dá prazer, que te motiva, daquelas que você faz por obrigação, mas não sente nenhum contentamento, nenhum prazer naquilo que está fazendo. Paulo continua e fala assim: e tem cuidado também da doutrina. Ou seja, a doutrina fala de princípios, fala de conhecimento, fala de cultura do reino. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, e aí eu vejo aqui a questão do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele vai permitir que você haja dentro das tuas limitações pessoais, dentro dos teus limites de aceitação, de conhecimento, de compreensão, de experiência, de tempo. E ele fala: assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, quando você faz uma coisa que você gosta, que você sabe fazer, que você tem conhecimento, você tem habilidade para fazer aquilo e fazer bem feito, você está fazendo bem tanto para você, como também para as pessoas que estão sendo servidas por você. Então, se você não tem esta habilidade, este dom, mas deseja muito no teu coração, ore ao Senhor e apresente a Deus, porque se for vontade de Deus, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai permitir que você possa desenvolver estas habilidades a partir do desejo que está em teu coração. O salmista dizia assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se o teu desejo é sincero, se o teu desejo realmente é de promover o reino de Deus, é de abençoar a vida das pessoas, apresente ao Senhor. Pode ser que aí esteja
a sua vocação. É uma pergunta importante para você pensar nesta manhã de domingo é: que tipo de pessoa você é? Lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, está escrito que a pessoa boa, ela tira o bem do depósito de coisas boas que ela tem no coração. Agora, a pessoa má, ela tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então te pergunto, que tipo de pessoa você é? É importante que você saiba, que você consiga se identificar dentro do reino de Deus, dentro da tua igreja, saber realmente quem você é. Porque Jesus falou assim, olha, você vai tirar, né, as coisas boas do bom depósito que está em teu coração. Então, se no teu coração, se na tua vida existe o dom, a habilidade, o conhecimento, a experiência para fazer e fazer bem feito, o que é que você vai oferecer às pessoas? Coisas boas. Mas se você não tiver essas coisas boas dentro do teu coração, não tem como dar às pessoas aquilo que você não tem. Então, 3 perguntas para você refletir e pensar nesta manhã. Primeiro, você é o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem? Ou seja, você é aquela pessoa que se coloca à disposição? Você é aquela pessoa que está sempre disposta a fazer com que as coisas aconteçam? Segundo, você é aquele tipo de pessoa que fica olhando as coisas acontecerem? Porque tem gente que não faz, tem gente que não se coloca à disposição, tem gente que prefere observar, ficar olhando o movimento, as coisas que estão acontecendo. Ou você é aquele tipo de pessoa que ignora as coisas que estão acontecendo. Você simplesmente não dá valor às oportunidades, ao momento, ao tempo que te é oferecido. A Bíblia fala que no milagre da multiplicação dos pães, Jesus disse para os discípulos: façam as coisas acontecerem, ou seja, dá ao povo o que comer. E alguns deles disseram para Jesus: Senhor, ainda que a gente tivesse dinheiro, ainda que a gente tivesse boa vontade, não dá para fazer nada, porque a gente está num lugar que não tem aonde comprar comida para tanta gente. Mas havia no meio deles ali um jovenzinho chamado André, e esse jovem, ele se coloca à disposição para que as coisas aconteçam. Ele tem lá uns peixinhos, uns pãezinhos, e, e ele provavelmente chegou para alguém e falou assim: olha, eu posso ajudar? Aliás, essa palavra é muito importante, né? Eu posso ajudar? Como é bom, né? Quando a gente está fazendo alguma ação na igreja e aparece aquela pessoa que diz isso para você: eu posso ajudar? Então esse jovem tem aqui uns pãezinhos, uns peixinhos. Será que eu posso ajudar? E alguém leva para Jesus os pãezinhos, os peixinhos que aquele jovem disponibilizou e ainda diz para Jesus assim: mas o que é isso para tanta gente? Eles esqueceram que nas mãos de Jesus o pouco se transforma em muito. Então, que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que ignora os fatos? Olha, não dá para fazer, não tem jeito. Ou você é aquele tipo de pessoa que só fica olhando para ver se alguém toma alguma iniciativa? Ou você é como esse jovenzinho, que tinha pouco, mas o pouco que ele tinha, ele ofereceu e colocou nas mãos de Jesus, e aí as coisas aconteceram. Talvez você diga assim: olha, eu tenho um desejo profundo no meu coração de fazer tal coisa na igreja. Ah, mas o que eu posso fazer? É tão pouco, é tão pequeno. Seja ousado, seja ousada e coloque nas mãos de Jesus. Apenas se coloque à disposição para que as coisas aconteçam.
e você vai ver que Deus vai fazer milagres, Deus vai operar milagres através da sua disposição para servir, para fazer a obra do Senhor. Outro ponto muito importante acerca do projeto ministerial pessoal tenha uma visão clara do que você pretende realizar. Então, algumas perguntas, né, que devem estar muito claras, né, as suas respostas devem estar muito claras para você. A primeira dela é: qual é a tua missão? Então, como cristão, como servo, como uma serva de Deus, qual é a tua missão? A missão é a razão que justifica o que você tem para fazer. Então, a missão vai responder o porquê. Por que você está fazendo? Por que você tem que fazer? Ela, eu diria mais que a visão, ela é a sua declaração geral de propósitos. Ou seja, na missão está a razão de tudo. É o que vai dar sentido para aquilo que você vai fazer. Então, quando a gente fala de vida cristã, a gente precisa entender que a missão cristã, ela é universal, né? Como está lá em Mateus 28:19 e Marcos 16:15. Qual é esta missão? Ir por todo o mundo, por isso que ela é universal. Ela é global. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho, gerar novos discípulos, batizar os novos crentes e ensinar o que Jesus ordenou. Esse processo, ele é repetitivo, ele nunca cessa. Então você vai, você prega o evangelho, você gera novos discípulos, esses novos discípulos são batizados, são incorporados à igreja de Cristo, você ensina a palavra de Deus, e aí essas pessoas se tornam maduras na fé, passam a fazer o mesmo processo e você continua também, nunca para. Portanto, a nossa missão, né, biblicamente falando, ela é ampla, demasiadamente ampla. E a igreja, ela é um campo vasto para novas ideias, para novos projetos. E sempre haverá necessidade na igreja de pessoas, de novas ideias, de novos projetos. Então você só precisa descobrir o que fazer e como dar a sua contribuição para que a tua igreja possa continuar crescendo e desenvolvendo dentro do reino de Deus. Por que é importante que você tenha esta declaração de missão muito clara na sua mente, no teu coração? E, se puder, também escreva isso num papel, né? Porque ela vai dizer a você qual é o tipo de serviço em que você está envolvido. Qual é a razão daquilo que você está fazendo. Então é importante que você tenha isto claro. Também é importante você saber quais são as suas prioridades de uma forma hierárquica, sabe? Colocando, né, as coisas bem claro. Isto em primeiro lugar, isto em segundo, isto em terceiro, tal, e por assim em diante. Quais são as preferências metodológicas, qual a forma, métodos, né? Tem muito a ver com a maneira como você faz as coisas acontecerem. Qual é o teu público-alvo, né? Quando Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele não disse isso para um pastor da igreja, ele não disse isso para uma pessoa apenas, ele disse isso para toda a comunidade de discípulos. Então são todos, cada um fazendo o seu papel, cada um atingindo um determinado grupo de pessoas, para que o reino de Deus seja levado a todas as nações. Então é importante que você também tenha muito claro o público-alvo. É importante que você conheça bem a estrutura da tua igreja, tanto a nível eclesiástico como também a nível
de gestão, né, de administração, porque a missão ela tem que estar alinhada com a igreja que você pertence. Não adianta você também vir com uma ideia que se contrapõe à maneira como a tua igreja age em relação a métodos e a estrutura e público-alvo. Por exemplo, no início do ministério terreno de Jesus, os discípulos, eles não entendiam muito bem o que era o reino de Deus. Então, para eles, o reino de Deus era um sistema de governo. Jesus estava ali para fazer política, Jesus estava ali para derrubar Roma, para tomar de volta a nação do domínio romano. Então, essa era a compreensão que eles tinham da missão de Jesus. Mas, na medida que eles foram caminhando com Jesus e conhecendo a Jesus, eles puderam compreender o significado do reino e, com isso, puderam também entender o que significa ir por todo o mundo. Então, é importante que quando você chega na igreja, se você está chegando numa igreja nova, você ainda não conhece bem a igreja, primeiro você precisa caminhar um tempo com a liderança, com as pessoas, para entender a direção que esta igreja está tomando a nível de reino e de cumprimento da missão, para que você não venha trabalhar de forma desalinhada e, com isso, ao invés de trazer unidade, você trazer desunião. Ao invés de você ajuntar, você espalhar. Pense nisso. Bom, outro ponto importante é a visão. Qual é a tua visão? Bom, vamos definir para você o que significa visão. Ela é a chave, né, principal para que você consiga cumprir a sua missão. A visão, ela tem uma ênfase mais específica. Lembra que eu falei que a missão ela é universal, ela é global, né? Mas a visão, ela é mais específica, né? Então você estabelece alguns limites e diz respeito àquilo que você vai fazer de uma forma mais objetiva. Uma ideia de algo que você pretende fazer a médio ou a longo prazo, o que fazer para cumprir a missão. Como nós estudamos já anteriormente, a visão, eu disse isso na aula anterior, ela é comparada às suas impressões digitais, que o distingue das demais pessoas. Então vejam bem, a igreja, toda a igreja está trabalhando para cumprir a missão. Mas cada comunidade cristã, ela tem uma visão, ou seja, ela tem alguns objetivos, né, traçados dentro de um limite, e às vezes esse limite ele pode ser geográfico, ele pode ser cultural, então existem alguns limites, e esta igreja ela está trabalhando também, cumprindo a missão, mas dentro de uma visão que a distingue das outras denominações. Algumas igrejas trabalham, por exemplo, muito forte na área de curas, de libertação. Outras igrejas trabalham mais forte nas áreas da motivação pessoal, do empreendedorismo, e por aí adiante. Cada igreja ela tem uma visão, e todas elas estão contribuindo para a missão de ir e pregar o evangelho em todo o mundo. No caso da sua igreja, da sua comunidade, verifique quais são as áreas que precisam de apoio ou as novas possibilidades existentes de acordo com a visão da tua igreja. A visão ela é um quadro da realidade que queremos construir para cumprir a nossa missão. Vamos ao exemplo, né, da nossa igreja, do Ministério Independência com Cristo, né? A visão ela seria a visão da nossa igreja, né? A visão ela é uma ideia ou sonho
de como gostaríamos que fosse o ministério em dependência com Cristo. Então a gente estabelece essa visão e a partir daí nós começamos a construir esta visão. E como é que nós fazemos isso? Vamos lá, estabelecendo metas. Aí eu te pergunto também, quais são as suas metas? As metas, elas são quantitativas. Elas estão relacionadas ao tempo, a números. Ela é uma declaração, né, das suas intenções de maneira geral, mas de maneira quantitativa. É o caminho que você irá percorrer para chegar ao destino pretendido, a visão que você estabeleceu dentro de um prazo determinado. Então você tem a missão, você tem a visão, né, específica, e agora você tem as metas que também elas são quantitativas, mas elas são de formas gerais, ou seja, a meta ela é importante porque ela vai aumentar a sua eficácia, a sua eficiência ou efetividade e vai tornar até as decisões mais fáceis para você. Por quê? Porque quando você estabelece metas, você sabe quando e quanto, ou seja, até quando você pretende realizar determinada coisa, o quanto você tem de tempo, de recursos humanos, financeiros disponíveis para fazer isso. Então aí surge o quê? Os alvos. Os alvos é aquilo que você vai fazer para tornar possível a sua visão. Os alvos a gente chama também de metas definidas dentro de um tempo mais curto, né? Vamos dizer assim, são metas mais pontuais e não gerais, como a própria palavra o diz. Por isso que a gente chama de alvos. É aquilo que você pretende alcançar num determinado tempo mais curto, num período mais curto. É onde você vai concentrar mais as suas energias, os seus recursos, as suas habilidades. São, vamos dizer assim, os passos que você pretende dar, um de cada vez. Esses são os alvos. Talvez isso pareça um pouco confuso para você nesse primeiro momento, mas não se preocupe, porque nós teremos outras aulas onde nós vamos estar explicando mais detalhadamente cada um desses passos. Bom, por fim nós temos os objetivos. E enquanto as metas são quantitativas, os objetivos já são qualitativos. Eles representam aquilo que você pretende realizar. Ou seja, é o fim, aquilo que você sonha, que você almeja alcançar, aonde você quer realmente chegar. O objetivo é como tornar real a visão. É uma declaração, né, de propósitos indicando apenas um norte. Então, qual é o objetivo? Metas, né? Lembre-se, são quantitativas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, outro, eu vou fazer mais tal coisa e tal, tal, tal. Você enumera 10 metas. E aí, dentro dessas metas, você acaba definindo alvos. Bom, eu vou começar para fazer isso, eu tenho que começar por aqui, para fazer aquilo outro, eu começo por ali. E aí tem os objetivos, que são qualitativos, né? Bom, eu tenho tudo isso para fazer, eu já tenho os passos de como fazê-los, mas por onde é que eu começo? Onde que eu foco inicialmente? Então, o objetivo, né? Eles são atemporais. Quando determinados, né, um tempo para que o objetivo seja alcançado, ele vai se tornar uma meta. Então, quando você determina, bom, o meu objetivo é fazer isso assim, 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 num prazo de 3 anos, deixou de ser um objetivo, passou a ser uma meta. O objetivo, portanto, ele é uma coisa mais assim, como que eu poderia te dizer, o objetivo
é o que você vai fazer para tornar aquilo real. Mas quando você estabelece o prazo, né, o objetivo, ele não é muito específico em relação ao tempo, isso é meta. Então o objetivo, ele na verdade, ele vai te ajudar a estabelecer as metas. Talvez pela ordem a gente deveria colocar primeiro missão, visão, objetivos e depois metas. Porque por serem qualitativos, né, o objetivo ele não é tão específico quanto as metas. E os alvos que são os passos que você vai dando de cada vez. Então eu quero te fazer uma pergunta agora, com base nisto que nós falamos. E se ainda não está claro para você, não se preocupe, como eu disse, nós vamos ter mais 3 aulas falando sobre o mesmo tema, com exemplos bíblicos, né, e do cotidiano, para que você possa compreender melhor. Mas qual é o seu plano? Qual é o seu projeto ministerial? É importante que você estabeleça isso. Comece a orar ao Senhor, se você ainda não tem isso claro, e pedir a Deus uma direção. Ou seja, o seu projeto ministerial, ele é a descrição da visão, da sua visão, daquilo que tem que ser feito e que você pretende fazer. E dos seus objetivos, né? Que é a pretensão daquilo que você vai fazer. Então, o seu projeto ministerial, ele compreende visão, o que tem que ser feito, e objetivos, o que você pretende fazer. É comum que as pessoas tenham uma visão ampla das necessidades da sua comunidade. Existem algumas pessoas na igreja que eles têm isso assim de uma forma bastante clara, sabe, listinhas do que precisa ser feito na igreja. Mas é importante também você dividir essas necessidades por prioridades. E uma vez que você definir essas questões por prioridades, você vai ter então os objetivos. E em cima dos objetivos, você vai estabelecer as metas específicas. Então, você tem a visão da sua comunidade, quais são as necessidades dela. Com base nas necessidades, você divide e estabelece as prioridades. Com base nas prioridades, você estabelece objetivos. E a partir dos objetivos, você estabelece as metas, que são específicas, porque são quantitativas, e estabelece também os alvos, ou seja, qual passo eu vou dar de cada vez. O projeto, ele define detalhes importantes sobre como alcançar a sua visão. É o estudo, né, detalhado, descritivo daquilo que será realizado. E estas coisas que eu estou falando para você, em termos ministeriais, também se aplica à sua vida pessoal, à sua vida profissional ou empresarial. Estes princípios que eu estou passando para vocês podem ser usados, aplicados no seu dia a dia. Lembre-se disso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela é muito importante porque ela irá ajudar você a definir a sua visão e a partir daí você poder descrever melhor o seu projeto ministerial pessoal. Você conhece a sua igreja? Se eu estivesse falando aqui para empresários, eu diria: você conhece a sua empresa, a sua organização? Então, falando para você que é membro da igreja, você que é líder, um obreiro, faz parte de uma comunidade cristã, você conhece a sua igreja? Vamos fazer um teste? Vamos lá? Você que é membro do Ministério Independência com Cristo. Você conhece o Ministério Independência com Cristo? Nós estudamos sobre isso. Na nossa primeira aula do discipulado avançado, nós falamos muito sobre isso. É importante que você conheça a sua igreja. Eu já fui questionado algumas vezes
pelos irmãos, né, que perguntam assim, pastor, qual que é o nome da nossa igreja, né? Na verdade, as pessoas estavam se referindo à marca, porque nós temos uma razão social, né, que é a pessoa jurídica da igreja, mas em cima dessa razão social, nós trabalhamos, nós desenvolvemos duas marcas pelas quais a igreja é bastante conhecida, né? A ADI, que é Assembleia de Deus Independente, então é muito comum os membros da igreja se referirem à nossa igreja, à nossa comunidade, como ADI. Eu sou membro da ADI. E a segunda marca, né, que nós trabalhamos até de uma forma mais contundente, é Ministério Independência com Cristo. E aí, quando alguém te pergunta, né, você é membro de que igreja? Você pode dizer, eu sou membro do Ministério Independência com Cristo, eu sou da Independência com Cristo, eu sou da ADI. Qualquer uma das formas que você disser, você está dizendo, você está afirmando a verdade, porque essas são marcas, né, pelas quais a nossa igreja é conhecida. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A pergunta, ela vai além de você saber o nome da tua igreja. Ela tem muito a ver, então, com a visão, com a missão, com os valores da sua igreja, quais são as suas metas. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Qual é a missão do Ministério Independência com Cristo? Você consegue baixar o volume da aula aí agora? Ou não dá para dar um pause, né, nesse momento, só se você estiver assistindo o vídeo depois da sua publicação. Mas você parar um pouquinho, pegar um pedaço de papel lá e começar a escrever. A missão do Ministério Independência com Cristo é... Bom, eu vou te ajudar. A nossa missão, ela é pregar e ensinar o Evangelho em toda a sua integridade e conteúdo bíblico a todos os povos e formar discípulos, conforme está escrito em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15, batizando estes discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a missão da sua igreja, do Ministério Independência com Cristo. Pastor, eu não consigo decorar tudo isso que você falou. Eu nem quero que você decore. Eu só quero que você saiba que a nossa missão compreende 4 coisas, né? 4 pontos fundamentais. Pregar o Evangelho, formar discípulos, batizar e ensinar. E aonde você encontra isso? Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Então você não precisa decorar toda a declaração da missão da igreja. Você só precisa saber que a nossa missão, ela está firmada nesses 4 pilares, que é o ID de Jesus. Qual é a visão do Ministério Independência com Cristo? Ou seja, o que o Ministério Independência com Cristo faz? E aí eu te explico também. Nós somos uma igreja cristã, globalizada e contemporânea. Nós somos uma igreja que não estamos focada apenas numa comunidade de bairro, mas nós temos uma visão global e contemporaneizada. Compreendemos que o Evangelho de Cristo, ele transcende as culturas, os costumes e as tradições. Então nós somos uma igreja cristã globalizada e contemporânea que forma discípulos em 3 ou mais gerações. Ou seja, nós trabalhamos, a nossa visão é alcançar o Pai, é alcançar os filhos e alcançar os filhos dos filhos. Uma pequena correção, quando eu falo pai, pais, tá? O homem e a mulher. Os filhos, né? Meninos e meninas, e os filhos dos filhos. Então nós queremos, essa é a nossa visão, é no que está firmada a visão da nossa igreja para cumprir a missão do ID. E a nossa base doutrinária
é as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. E Jesus Cristo é o nosso fundamento. Todos os anos, nós trabalhamos um lema específico a fim de fortalecer e despertar na igreja a visão. Todo ano nós trabalhamos, alguns chamam de tema profético, lema, slogan. Olha, não importa como você chama, né? Nós chamamos de lema, né? Porque está relacionado à ordem para aquele ano. E desse ano, o nosso lema, né, com foco na visão, é fazei discípulos de todas as nações. Então nós estamos trabalhando intensamente para cumprir o ID de Jesus, preparando pessoas que possam se tornar discípulos em todas as nações. Então, se você não é membro do Ministério Independência com Cristo, mas está tendo acesso a essa aula, entenda que a nossa visão é justamente tocar o teu coração. É também alcançar você que não mora na cidade de Barueri, que mora em outra cidade, no território brasileiro ou em outra nação, mas que deseja cumprir o ID de Jesus. Nós estamos trabalhando com esse propósito. Eu quero que a graça de Deus sobre a minha vida, através destas palavras, venham tocar o teu coração, a tua vida, para que você seja um discípulo de Jesus. Agora, quando a gente fala sobre objetivos, lembra que os objetivos, eles são qualitativos e não quantitativos. Com base no nosso estatuto, nós definimos alguns objetivos. E vocês vão ver que eles não são tão específicos, porque esta é a ideia dos objetivos. É dar à igreja e aos seus membros a liberdade de ouvir a voz de Deus, de se inspirarem para, dentro desses objetivos, estabelecerem as metas e atendendo ao chamado de Deus, exercerem bem o ministério pessoal a serviço da igreja. Então vamos lá, os objetivos da igreja. São 9, tá? E eles estão também descritos no Estatuto da Igreja, que diz o seguinte: o primeiro, evangelizar através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentado na Bíblia Sagrada a todos os seres humanos, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa. Segundo, desenvolver ações de caráter social, educacional, cultural, recreativo, terapêutico e beneficente, atendendo o ser humano integral. Ou seja, o nosso objetivo, né, como igreja, como comunidade cristã, de levar a palavra de Deus, compreende também desenvolver ações que possam atender as pessoas, tanto na área social, atenção com a saúde, com os cuidados básicos, né? Educacional, cultural, recreativo, terapêutico e beneficente. Ou seja, de atender as pessoas na sua integralidade. Aí você vai dizer assim, pastor, isso não é possível de fazer. E quem te disse que não é possível? São objetivos. E nós estabelecemos objetivos e queremos alcançar. Agora, para alcançar, nós precisamos de quem? De você. Você que é profissional, liberal em alguma área, que pode contribuir. Você advogado, você médico, você administrador, você empresário, você professor de educação física, você futebolista, não importa. Como você pode contribuir com estas habilidades para que a igreja possa alcançar esses objetivos? E todos esses objetivos, lembre-se que eles estão firmados com a missão e com a visão. É o ID de Jesus. Promover a aplicação dos princípios de amor cristão
e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do único Senhor da Igreja, Jesus Cristo. As pessoas que já me conhecem, que caminham comigo há mais tempo, sabem da importância que eu dou, né, da ênfase que eu dou à igreja em relação ao ensino e à oração. Que para mim são dois pontos importantes que não podem faltar na igreja de maneira alguma. Porque o ensino traz conhecimento e a oração atrai a graça. E a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento. Não adianta termos muito conhecimento se não tivermos graça. E também não adianta termos muita graça se não tivermos o conhecimento. O equilíbrio se faz necessário. Outro ponto é pregar o evangelho em toda a sua integridade e conteúdo bíblico a todos os povos, conforme está escrito lá em Marcos 16:15, que é ir pelo mundo e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então nós não subtraímos textos ou páginas da Bíblia apenas para aumentar o número de membros da igreja. Nós não omitimos a verdade apenas para satisfazer o ego de algumas pessoas que queiram se tornar membros. Não, nós pregamos o evangelho na sua integridade, toda a escritura. Então não tem essa de Jesus falou, mas eu acho que. Não, se Jesus falou, está falado, parafraseando aqui o meu amigo pastor Benê de Oliveira. Batizar os novos crentes e apresentar ao Senhor em consagração seus filhos menores e os que se acharem sob a sua guarda. Então nós também entendemos, né, e esse é o nosso objetivo, que toda pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador, que eles sejam batizados e sejam incorporados à igreja como seus membros. E aos nossos filhos, as crianças, tanto aqueles que são filhos biológicos, como também aqueles que estão sob a guarda, sob a tutoria de alguém que é membro da igreja, nós apresentamos perante a igreja do Senhor, ao Senhor, e consagramos a vida dessas crianças e entendemos que eles também fazem parte da nossa comunidade. Nós não somos uma igreja que ignora a presença das crianças, que rejeita a presença das crianças porque elas não contribuem financeiramente. Não. Nós entendemos que as crianças são parte da igreja, são parte da nossa família na fé. E que elas têm a mesma importância, a mesma relevância que nós, os mais velhos, que contribuímos para que a igreja do Senhor cumpra a sua missão. Outro objetivo que nós temos também é de estabelecer, né, novas igrejas, ou até mesmo aderir igrejas que queiram se filiar conosco dentro desta visão no estado de São Paulo, no Brasil, e até mesmo no exterior. Mas pessoas que entendam que nós não queremos criar uma pirâmide eclesial, ou seja, que essas igrejas que querem se aderir a nós, elas tenham a sua autonomia preservada e que se associem a nós e se juntem a nós pela visão e pela missão, e não pelos interesses econômicos ou outros afins. Bom, já estamos quase concluindo a nossa aula. Esta aula ela tem um tempo menor do que a aula anterior, porque nós temos muitos subsídios, né, muitas informações passadas para vocês que eu gostaria que vocês pensassem a respeito e que a partir desta aula procurassem sempre ter ao seu lado um caderno, um bloco de anotação, uma folha onde você pudesse estar anotando alguns pontos importantes e começar a trabalhar nesses pontos para a construção do seu ministério, do seu projeto de ministério pessoal. Então, outro objetivo de nossa igreja é manter ou fundar entidades associativas de caráter
assistencial, né, fundações, escolas e entidades que poderão ter estatutos próprios. Mais uma vez, deixando bem claro que nós não estamos construindo uma pirâmide. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus através da vida das pessoas. E o que nós queremos é que os nossos membros, eles se coloquem à disposição para servir nestas associações, né? Eu não preciso, eu, pastor Aguinaldo, fazer todas as coisas, mas eu quero ajudar, quero contribuir para que você consiga fazer aquilo que nós nos propomos. E nós temos alguns projetos a nível educacional que parecem sonhos, né? A gente fala hoje objetivos de ter uma escola, né, cristã para uma igreja pequena como a nossa. Isso pode parecer uma loucura, mas para Deus nada é impossível. Então Deus pode mover, Deus pode tocar corações de pessoas que tenham habilidades, que tenham capacidades, que venham nos ajudar para que isto se torne possível. E também incentivar, né, esse é outro objetivo muito importante, que é incentivar e ampliar a cultura cristã, promovendo a difusão e intercâmbio artístico-cultural. De repente você vai falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. E uma prova disso são os festivais de verão e de inverno que a nossa igreja realiza, e através do Ministério da Música e de Louvor, que se reúnem 2 vezes por ano. Nós trabalhamos nesses projetos com a finalidade de despertar na igreja o interesse pela música, o interesse pela cultura cristã. E o último evento que nós tivemos em janeiro foi muito importante. Se Deus permitir, né, tudo vai depender de como as coisas irão caminhar até julho. Provavelmente em julho nós teremos o Festival de Inverno. Se não acontecer, por motivo de força maior, da quarentena imposta pelo governo do estado e também em respeito às determinações do Ministério de Saúde, se isso não for possível, com certeza em janeiro de 2021 nós estaremos realizando um novo festival. E a proposta é essa, é trazer as pessoas que cantam, que tocam, que adoram ao Senhor, com seus talentos musicais. E através da vida dessas pessoas também atrair outras pessoas para que conheçam a igreja, conheçam seus membros e possam também conhecer a Cristo, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Bom, nós estamos quase terminando a aula e eu quero fazer aqui um desafio para você. E se você puder, né, participar, não precisa ser exatamente agora nessa aula, mas você pode postar depois nos comentários desta aula o que eu vou pedir para você, tá? Então não precisa fazer agora no chat ao vivo, mas você pode depois colocar nos comentários aí embaixo e eu vou estar respondendo a cada comentário que for colocado. Cite um ou mais projetos do Ministério Independência com Cristo. Eu vou até falar para você aqui de alguns, mas eu gostaria que, quando você for comentar, que você fale sobre esses projetos, mas descreva a relevância, a importância deles para a igreja, porque esses projetos são importantes. Então, alguns que nós temos, né, alguns foram suspensos agora durante esse período de quarentena, mas vamos falar aqui, olha, como já disse, festival de verão, festival de inverno, escola bíblica de férias, o Coral Master, que se apresentaria agora na cantata de Páscoa, não foi possível, mas o coral, assim que as coisas se normalizarem, vai voltar, e nós faremos essas apresentações que são cantatas, também são eventos culturais, né, que atraem as pessoas, as aulas de inglês, que também estão no momento suspensas, assim como as aulas de músicas, aulas de música, que também estão suspensas no momento, mas que retornarão
são alguns dos projetos do Ministério Independência com Cristo. O encontro de líderes, o evangelismo também faz parte desses projetos ministeriais da igreja. E aí, eu pergunto para você, você pode citar mais algum? Existem outros, eu só estou colocando esses, mas eu gostaria de ouvir você falar sobre algum projeto da sua igreja e tecer algum comentário positivo sobre este projeto. E aí eu te pergunto, qual tem sido a tua participação nesses projetos? Em quais deles você está diretamente envolvido, comprometido? E se você está também como aqueles que só está olhando de longe, né? Eu diria a seguinte expressão, né? Alguém te pergunta, o que você está fazendo? E você diz, eu só observo, só estou vendo. Ou você também pode estar no grupo daqueles que ignoram esses projetos que são tão importantes, são tão relevantes para o reino de Deus e para o crescimento da nossa comunidade. Eu te desafio, no dia de hoje, a ser uma pessoa visionária. Vejam bem, a visão ela nasce de uma ideia. A visão nasce de um sonho, de um desejo dentro do teu coração. Porém, a tua visão deve considerar também a realidade atual, deve considerar o teu potencial, a tua disponibilidade e as suas possibilidades, né, pessoais, financeiras, tanto no presente quanto no futuro. Então, quando você pensa numa visão, você deve considerar todos esses fatores. E nós vamos continuar falando sobre isso na próxima aula. E espero poder contribuir para o seu desenvolvimento, para o teu crescimento no reino de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Não esqueça de fazer teus comentários. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta aula e por mais este dia que o Senhor nos concede. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo essa aula e que o teu Espírito Santo traga a cada um a inspiração devida acerca do que fazer a respeito do teu reino. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês. Um bom domingo para todos. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.